uma visita aqui à barragem, uma das mais castigadas, digamos assim, por esta situação de seca. Dr. Rui Rio, o que é que percebeu, o que é que testemunhou no local e já agora qual foi o objetivo desta visita? Eu penso que quem olha para estas imagens que nós temos atrás de nós percebe automaticamente uma coisa: nós estamos na pior situação que alguma vez esta barragem teve na sua história, estamos com o caudal desta maneira e, portanto, isto mostra que o Governo esteve a dormir e não esteve a tempo e horas atento para não permitir que a EDP tivesse produzido mais energia do que aquela que era possível produzir face à situação de seca em que estamos. A EDP produziu no quadro daquilo que lhe é permitido, só que competia ao Governo a tempo e horas evitar isto. Portanto, isto que está aqui atrás de nós deve-se justamente à seca, é certo, mas está pior justamente porque o Governo não cumpriu aquilo que devia ter cumprido. De que forma é que se evitava? Evitava se o Governo a tempo e horas tivesse dito à EDP que não podia produzir mais energia a partir das barragens, em face da situação de seca que nós temos. A EDP continuou a produzir e ainda parou antes dos limites que lhe estavam impostos pelo contrato. Portanto, o contrato devia ser revisitado, devia ser alterado, mas para lá do contrato o Governo tinha possibilidades de mandar parar. Não digo a tempo e horas, porque não há tempo e horas quando estamos neste patamar de seca, mas muito antes da EDP ter parado. Ou seja, se a EDP não tem parado, ainda era pior, porque para a ação do Governo isto ainda estava pior. E agora em janeiro foi aprovada uma outra pequena central aqui perto, também aqui de Lindoso. Que comentário é que faz esta aprovação, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente também? Aquilo, Que foram emitidos sim, e para lá disso aquilo que o Presidente da Câmara me diz é que há um plano de ordenamento do território em torno das barragens que não é alterado há muito tempo e que já devia ter sido alterado e justamente programado em função daquilo que são as circunstâncias que, enfim, que com o tempo têm sempre de ser alteradas. Portanto, há um abandono, eu não quero dizer desmazelo, mas há um abandono efetivo daquilo que é, neste caso, esta região, depois noutras barragens. Parece-me precipitada esta aprovação, quando inicialmente as indicações eram contrárias a que se fosse aprovada? Obviamente, quando as indicações técnicas são contrárias, nós temos de ter uma base de sustentação muito forte para contrariar aquilo que são a sustentação técnica que nos é posta à frente. Tantas vezes me calhou isso ao longo da minha vida, não é? Sr. E aqui no Lindoso, pertinho de Espanha, olhamos para o PSD. Tem ideia dos nomes que vai apresentar para o Conselho de Estado? Para o quê? Conselho de Estado. Poxa, eu não, cara. Mas que raio de pergunta? Não. E já agora, vai ou não seguir a recomendação do Conselho Nacional e convocar aqui uma reunião dentro dos próximos 20 dias, até 11 de março, se não me E engano? nesses Eu não 20 dias tenho- tem ideia do dia? Não, vamos lá ver. Eu, relativamente à situação interna do PSD, não tenho nada a dizer em público. Acho que há muita gente que anda a falar em público sobre a situação do PSD. Isso é prejudicial para o PSD. Não preciso de vir eu pôr mais achas para a fogueira. E eu, na posição em que estou, compete-me fazer precisamente o contrário. Compete-me tentar impor ou conseguir alguma serenidade, alguma tranquilidade para que o PSD saia disto com alguma credibilidade. Mas Portanto, pode- não sou eu, Arrastar a não situação, sou eu. isso Não. não pode aceitar a assim recomendação. arrastar a situação de forma a prejudicar ainda mais o PSD, esta demora. Não, eu acho, e o meu amigo, quando tiver a minha idade, vai perceber que tranquilidade e serenidade nunca prejudicam nada. Tumultos e confusão é que prejudicam muito. Vai ver com a idade que o que eu estou a dizer. Isso lhe preocupa? Estão Sim, curiosos, sobre. o principal partido da oposição. Sim, O futuro do PSD. Portanto, mas eu não sou bruxo, eu não sou bruxo. Mas ainda tem um novo Conselho Nacional, tem timings, tem datas, tem isso na sua cabeça, pelo menos estipulado? Sobre aquilo que são E Congresso. Sobre aquilo que são as questões internas do PSD, volto a repetir que aquilo que me compete fazer, aliás tenho feito isso sempre, e que igualmente me compete fazer na situação em que eu estou, é tentar conseguir tranquilidade, serenidade, maturidade, sentido da responsabilidade. Para que isso seja conseguido, passa por não alimentar notícias atrás de notícias, confusão a confusão na comunicação social. Mas não acha que o E próximo havendo Orçamento quem de faz Estado já isso. deveria ser discutido, digamos assim, com uma nova liderança do PSD? Acha que isso não traria mais tranquilidade, até com mais conforto até para os militantes do PSD? O que é que acha que o próximo Orçamento de Estado vai trazer de extraordinário? Já o conhece? O próximo Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado que o Primeiro-Ministro andou toda a campanha eleitoral a dizer o que era e que era igual ao anterior. Tem agora uma pequena diferença. O voto da oposição
para efeitos práticos não conta para nada, porque o PS tem uma maioria absoluta, portanto o próximo Orçamento de Estado já passou, porque o PS tem uma maioria absoluta, independentemente de como qualquer um vota. E se o Orçamento de Estado é o mesmo, tal como o Primeiro-Ministro disse, agravado um bocadinho com alguns contributos do PAN e do PCP dados antes das eleições, se o nosso voto foi contra, mais contra deve ser. Não me parece que venha alguém, não é, que pudesse estar no meu lugar agora no espaço de um mês e meio, não sei como, mas saberão se estão a fazer a pergunta, que viesse dizer que afinal votamos com o PS o Orçamento do Estado. E uma vez que já o conhece, uma vez que já esteve na outra negociação, eu não tive negociação nenhuma. Discussão. Sim. Entende que é benéfico para o país e para o partido ser o senhor a discutir este próximo Orçamento do Estado? Esta pergunta é a mesma que a sua colega fez, portanto eu só posso responder da mesma maneira. O Orçamento de Estado para 2022 foi apresentado na Assembleia da República e reprovou. E o Primeiro-Ministro, enquanto candidato, disse que o ia reapresentar. Até andou com ele na mão a mostrá-lo, não sei o quê. Disse que o ia apresentar outra vez, independentemente do resultado eleitoral. O resultado eleitoral foi a vitória com maioria absoluta e vai apresentar o mesmo documento ao que explicou, com alguns contributos do PAN e do PCP, que ele já tinha aceito antes das eleições, vai sujeitar a votos. E já sabemos de antemão qual é o resultado, porque o PS agora tem maioria absoluta. O orçamento vai passar. Não há nada para debater que seja diferente daquilo que já se debateu há 2 ou 3 meses atrás. Deixa-me então perguntar... Pela terceira vez, eu também Não é explico. pela terceira vez. Em relação ao processo de revisão constitucional, Sim. algumas pessoas dizem dentro do partido que o Dr. Rui Rio gostava de estar neste processo. Pergunto-lhe se é verdade, se equaciona mesmo isso e que alterações é que gostaria de propor nesse caso. Nós temos um projeto de revisão constitucional feito e apresentado em público, não entregue na mesa da Assembleia, porque entretanto a Assembleia foi dissolvida. É óbvio que se eu continuasse como presidente do partido, aquele projeto seria entregue na mesa, eventualmente com uma ou outra alteração, já que muda o grupo parlamentar, talvez fosse de ouvir o novo grupo parlamentar também relativamente ao projeto. Bom, mas o que acontece é que eu não vou ser o líder do partido durante esta legislatura. Portanto, se eu não vou ser o líder do partido durante esta legislatura, por mais que eu goste muito ou goste pouco de apresentar aquele projeto, será a próxima liderança a entender se deve abrir ou não deve abrir um projeto de revisão constitucional. O que é que eu gostava? E agora posso dizer, como gostava enquanto português, acho que sim, porque é das coisas que eu ando a dizer há muito tempo. Temos de fazer uma série de reformas estruturais. Uma das principais, logo a primeira, é, digamos, não é uma alteração, uma revisão constitucional brutal que muda tudo, mas uma alteração razoável da Constituição da República nos termos que nós apresentamos ou parecidos. Mas preocupa que a esta altura ainda não haja um nome Militantes é que o assumido. seu doutor quer ficar até mais junho. É isso? De que ano? Deste ano? Preocupa que ainda não haja um candidato assumido. Eu quase que era preciso pôr as contas dos dedos, não é? Ver como é que isso era possível, não é? Como é que é possível fazer tudo isto com tranquilidade e no quadro de estatutos e resolver isto tudo em março ou em abril? Há cada pergunta que eu sinceramente Preocupa não haver um candidato assumido a esta altura. outra vez a mesma coisa. Diga-me só uma coisa, o que é que essa ainda quis não dizer respondeu. quando disse que se exagerarem, acabou? Era se tivessem exagerado, mas como não exageraram, não acabou. Tá, obrigado. Era se corresse mal, mas como correu mal, não acabou. havia para O que correr isso mal? quer dizer? O correr mal era, O que é que havia para os correr mal, então? conselheiros exigirem um direta já. É isso o correr mal? Não, eu disse há bocado que vou guardar a máscara. Já ia pôr a máscara, Temos há a tarde bocado toda, temos que a é tarde o contributo que alguém consciente deve dar, particularmente na situação em que eu estou, de presidente do PSD, é um contributo que deve procurar a tranquilidade, a serenidade, a maturidade e o sentido da responsabilidade. Já expliquei 2 vezes, esta é a terceira. E estar a alimentar notícias sobre isso. Na comunicação social é fazer o contrário. Como há quem faça muito isso, a minha responsabilidade ainda é dobrar, que é ainda mais forte na tentativa de tudo isto se faça com serenidade, ou seja, com credibilidade. Portanto, vai fazer reuniões distrital a distrital? Eu? Sim, pergunto-lhe. Não, porque é que eu vou fazer Qual é o reuniões caminho distritais? desta serenidade? Qual é o seu plano? Qual é o caminho desta meu plano? tranquilidade e serenidade? É o que eu lhe estou a dizer, é não meter notícias no jornal, não estar agora a responder às vossas perguntas sobre quem deve ser, quando deixa de ser, é fazer tudo
com essa mesma serenidade que eu estou a dizer, é isso que nós devemos fazer. Não abunda a serenidade, o bom senso e a sensatez, sabem bem, que é um bem escasso, assim como a água que aqui temos, também é um bem escasso. Portanto, um bem escasso que é, devemos valorizá-lo, eu valorizo muito. Depois da Páscoa.